E aí, galera que estão assistindo ao Papo Reto, primeiramente gostaria de agradecer a todos que assistiram ao nosso segundo episódio. Está começando o terceiro e vamos falar sobre o plebiscito que a presidente Dilma Rousseff sugeriu ao Congresso para aprovação. Nós vamos discutir as medidas que estão sendo impostas, qual é a razão disso tudo que a presidente está fazendo e também qual é a opinião do Congresso e da população sobre esse plebiscito e essa reforma política. Eu, juntamente com o Santiago, mais uma vez, vamos também dar as nossas opiniões. Fique com a gente, porque aqui o nosso papo é reto. Pois é, nós começamos essa edição do Papo Reto falando aí do plebiscito, né, que foi uma das medidas da presidente Dilma Rousseff para tentar acalmar vamos dizer assim, a fúria da população. Estou aqui juntamente com o Santiago, tudo bom, Santiago? Sim, tá tudo ótimo. Santiago, nós vimos aí que a presidente, no meu modo de ver, ela tá, desculpe até o termo, mas que nem uma barata tonta, porque ela não sabe o que ela vai fazer e ela tá dando tiro para tudo quanto é lado, vamos dizer assim. E ela deu essa medida, esse plebiscito para uma reforma política. Eu vejo que esse plebiscito não era o que a população estava reivindicando nas ruas. Ao contrário, né? Ao invés deles fazerem uma reforma política, se foi isso mesmo que a presidente Dilma entendeu, ela está totalmente errada, porque a população que estava lá nas ruas, e eu fui nas manifestações, eu pude ir em uma, as pessoas estavam reivindicando uma reforma dos políticos, né, na forma de governar, não na forma política brasileira. Isso eu acho que é um absurdo, porque teria que fazer emendas constitucionais, né, algumas coisas são inconstitucionais, e eu vejo que esse plebiscito tem muitos temas complexos que a população não vai entender em curto prazo, porque ela quer implementar esse plebiscito até esse ano para poder valer nas eleições do ano que vem, porque segundo o Superior Tribunal Eleitoral tem que haver um ano aí, segundo a Constituição também, para poder valer as novas regras. E eu vejo que é um tempo muito curto, vai se gastar um dinheiro muito grande para fazer uma mobilização muito grande, vai ter que conseguir espaço na TV gratuitamente, na rádio, fazer uma mobilização, e são temas complexos para a população entender. E nós vamos discutir esses temas aqui no decorrer do Papo Reto, e eu vejo que isso é inviável. O que você acha? Eu acho que nesta altura do campeonato, a um ano da eleição, fazer uma reforma política em forma de plebiscito é um erro. Porque as pessoas na rua não reivindicavam um plebiscito, queriam mudanças, queriam investimentos em hospitais, queriam investimentos na educação. É isso que as pessoas queriam. E um plebiscito, por norma, tem que ser apresentado de uma forma simples e direta, de escolha múltipla. A Presidente Dilma não quer implementar isso. Quer implementar uma reforma política com questões muito difíceis para a população entender. E como esse voto vai ter que ser geral, toda a população vai ser chamada, exato, é uma coisa que nem todos vão entender e não vão saber o que fazer face a estas medidas. E eu penso da mesma maneira. Se ela quer mesmo fazer uma reforma, seria conveniente um referendo, talvez. Porque, primeiro, a presidente não tinha nada que estar metendo, vamos dizer assim, a boca numa reforma política, porque quem faz isso é o Congresso, primeiramente, para começar o nosso papo. Ela não tinha que estar metendo ali a opinião dela, porque isso não é do Executivo, e sim do Congresso. E segundo, se ela quer fazer um plebiscito, ela quer apresentar os temas, eu acho que seria viável um referendo, porque o Congresso já pensa nas medidas, pensa numa proposta, depois vai nas urnas, né, através da votação, para a população ver se vai aprovar, sim ou não. Agora, um plebiscito é jogar na mão do povo uma decisão, que deveria ser deles. E como a gente sabe, o povo, infelizmente, são temas muito complexos que até pra gente é muito difícil de entender. Né? Eu acho que a explicação concreta é de cientistas políticos, né, de pessoas que mexem, que trabalham nessa área. Eu vejo que também é uma coisa muito inviável. Bom, nós vamos ver agora
nós fizemos, eu e o Tiago, entrevistas no decorrer da semana com a população. Saímos às ruas para ver o que elas pensam sobre esse plebiscito. 5 pessoas. Vamos ver agora. O Papo Reto saiu às ruas aqui de Araçatuba para saber a opinião das pessoas sobre o plebiscito que a presidente Dilma Rousseff quer implementar no Congresso e depois no Brasil. Vamos ouvir as opiniões, que são muito diversificadas. A senhora já ouviu falar em plebiscito? Sim. E a senhora acha que esse plebiscito que a presidente Dilma Rousseff quer implementar no Brasil com uma reforma política, a senhora acredita que isso seria bom ou ruim para o Brasil? A senhora é contra ou a favor? Não, sou totalmente a favor. Porque eu creio que este clamor que a nação está levantando, realmente assim, é um voto de credibilidade. E nós podemos assim também nos levantarmos como cidadão. E eu creio que toda reforma, ela vem para beneficiar. Então eu creio que essa reforma, além de todo o clamor, existe uma seriedade. E eu creio ainda nos políticos, eu quero acreditar. Mas a senhora acredita que com uma reforma política as manifestações acabariam? Eu creio que não. Pode acalmar um pouco, mas eu acho que a voz do povo é a voz de Deus. O povo tem que falar sim. O povo tem que mostrar insatisfação, para o lado bom, não para a anarquia, mas para o lado bom. Tem que mostrar e clamar mesmo, eu acredito na mudança. Não total, mas eu acredito na mudança. O senhor já ouviu falar em plebiscito? Já. E esse plebiscito que a presidente quer implementar no Brasil com uma reforma política, o senhor é contra ou a favor? A favor, né? Por quê? Para ver se melhora as coisas, né? Tirar os políticos corruptos que tá aí, tá cheio. E o senhor acredita que com uma reforma política, com esse plebiscito, pode acabar essas manifestações? Eu acho que não, vai longe. Vai longe ainda. Vai. Só com o plebiscito não acaba, não. Vai muito longe. A senhora já ouviu falar em plebiscito? Sim, já ouvi falar. Esse plebiscito que a presidente Dilma Rousseff quer implementar no Brasil para fazer uma reforma política, a senhora é contra ou a favor? Esse plebiscito, eu sou a favor. Só que tem que mudar os políticos, porque se continuar com essa mentalidade deles em agir em favor do povo, eu acredito que daí não dará certo. Mas eu sou a favor, é uma tentativa. E a senhora acredita que se realmente a reforma política for implementada, as manifestações, a revolta da população vai acabar? Se essa reforma acontecer e for a favor do povo brasileiro, eu acredito que vai dar certo essa reforma e as manifestações também terão um fim. A manifestação, eles vão se ver que está acontecendo é bom para o povo, então as manifestações elas terão um fim. O senhor já ouviu falar em plebiscito? Já. O que o senhor acha desse plebiscito, dessa reforma política que a presidente Dilma Rousseff quer implementar no Brasil? O senhor é contra ou a favor? Eu sou a favor. Por quê? Porque é a participação popular. Eu acho que chegou o momento de nós, brasileiros, participar de todos os atos dos políticos, né? E o senhor acredita que com uma reforma política no Brasil, essas manifestações que estão acontecendo cessariam? Com certeza, com certeza. Eu acho que é o primeiro sinal, né? Eu acredito que sim. O senhor já ouviu falar em plebiscito? Já ouvi falar, sim. E essa reforma política, esse plebiscito que a presidente Dilma Rousseff quer implementar no Brasil, o senhor é contra ou a favor? Bem, para dizer que sou contra ou a favor, é preciso a gente ficar sabendo o que de fato ela quer com esse plebiscito. Se é para ela continuar no poder, como eu sou contra o PT e sempre fui, eu acho que não vai servir. Porque naturalmente ela vai se servir disso daí para continuar no poder. E nós estamos sabendo que 9 anos de poder de PT só deu resultado negativo, embora eles mascaram a situação, mas está tudo ruim. A inflação está aumentando, eles estão mascarando, eles dizem que não tem. E outros preços estão aumentando, o poder aquisitivo do povo, eles pensam que o povo tem dinheiro, mas na verdade eles mascaram, eles acham que o país está melhorando, dizendo ao povo que o país está melhorando, mas na verdade o bolso do povo está vazio, é mais ou menos como um queijo, está tudo furado de dentro e o povo não está percebendo. Uma hora ou outra vai aparecer
E aí vai ser duro para o povo reverter a situação. E o senhor acredita, se caso essa reforma política fosse implementada no Brasil, essas manifestações que estão acontecendo cessariam? Bom, eu acredito que de começo, como diz o meu amigo aí, é um início para as coisas positivas. Eu adiro a isso daí. Eu acho que é positivo essas manifestações. É um começo para melhorar esse sistema que está aí, né? Então eu acho que eu aprovo essas manifestações. Embora manifestações, entre aspas, as pacíficas, né? Porque baderneiros, então, aí não é manifestação, é simplesmente um início para o bandidismo novamente, que eles estão querendo para isso daí, né? Pois é, e nós ouvimos as opiniões da população, né, Tiago? Mas para vocês que estão aí nos assistindo, nós vamos explicar, tentar pelo menos, quais são essas medidas que a presidente sugeriu ao Senado, aos deputados e também ao Congresso. Primeiramente, é o financiamento de campanha. Hoje, os partidos políticos eles podem receber recursos privados, além de doações empresariais. A proposta de que o financiamento passaria a ser público de um fundo partidário. Outra ideia é o financiamento misto com recursos públicos e privados. As coligações, né? Para ampliar o tempo de propaganda no horário eleitoral, alguns partidos formam alianças. A proposta é proibir a formação das coligações partidárias e, com isso, um candidato de outro partido que não teve votos suficientes fica impedido de se eleger em função do coeficiente eleitoral. Uma outra medida, mas que ela não sugeriu ao Congresso, mas que estava em pauta, e talvez o Congresso pode também colocar no plebiscito, é esse daqui do calendário eleitoral, da alteração. Ou seja, hoje nós temos eleições a cada 2 anos. A proposta é fazer a integração, ou seja, agrupar eleições municipais, estaduais e nacionais. Assim teríamos eleições a cada 4 anos, diminuindo assim os gastos também. Recall político é uma proposta que também não entrou nas sugestões da presidente Dilma Rousseff. É uma proposta sugerida pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa, para permitir que os eleitores revogassem o mandato de políticos que se afastam de sua plataforma eleitoral. É um sistema que funciona muito bem nos Estados Unidos e na Suíça. Ou seja, nós, os eleitores, colocamos no poder determinado político, e se ele não cumprir suas promessas ou se envolver em algum escândalo de corrupção, a população também tinha o direito de revogar, ou seja, cassar o mandato dele. Mas a presidente não colocou em pauta. Um outro é o sistema proporcional. Hoje nós temos os chamados puxadores de votos, né? Candidatos que atraem grande número de eleitores e assim ajudam um partido a eleger nomes inexpressivos. Nós temos 3 propostas em circulação: a do voto distrital, onde o país é dividido em distritos em número igual ao das vagas no legislativo, e cada distrito elege um representante por maioria absoluta. Tem também o distritão, são eleitos os candidatos que tiveram mais votos, sem que haja distribuição de cadeiras entre os partidos. Esse sistema privilegia as personalidades conhecidas, que têm mais recursos para fazer campanha, enfraquecendo os outros partidos. E temos também em pauta aí o proporcional misto, onde o eleitor vota diretamente em um candidato para preencher metade das vagas legislativas e vota em uma lista pré-definida de candidatos definidas pelos partidos para preencher a outra metade. Ou seja, além de votar no candidato de preferência, a outra metade é de brinde. E tem a proposta de suplentes no Senado, que hoje podem substituir temporária ou definitivamente o titular da cadeira. A proposta é acabar com a figura suplente no Senado. Caso um senador deixasse seu mandato, assumiria, em vez de um suplente, o candidato o segundo mais votado naquele estado. Bom, Tiago, a primeira proposta da presidente, financiamento de campanha, passaria a ser público. Na minha opinião, eu vejo assim que, de uma certa maneira, esse plebiscito, essa reforma que ela quer, é um pouco, quase a maioria, para beneficiar o partido, o PT, ela. Por quê? Ela sabe que ela perdeu muitos votos por causa dessas manifestações, a aprovação dela caiu muito, e o financiamento público, o critério de divisão de recursos é o apoio na bancada da Câmara, e o PT tem o maior apoio, ou seja, ficariam com mais recursos do que os outros partidos, enfraquecendo os outros. Eu vejo que essa não seria uma boa medida. O que você acha? Eu acho que é uma medida completamente errada, porque além de enfraquecer os outros partidos, pode levar muito à corrupção. Exatamente. Utilizar, obviamente, empresas públicas para financiar o partido do PT. Bom,
Em primeiro lugar, com o que tu disseste, muitas vezes este financiamento público pode levar à corrupção. Como são empresas públicas, pode muitas vezes desviar fundos para o governo PT se financiar numa futura campanha. Exato. Como disseste em relação aos jovens, anteriormente eles apoiaram em massa o PT nas ruas, como se elegeu a presidente Dilma Rousseff nas últimas eleições. Agora, eles estão contra ele. Estão contra o PT, os jovens. Uhum. E então, eu não percebo bem esta medida por parte da presidente Dilma, eleger isso para o Congresso. Então, é uma coisa que... Toda essa movimentação deveria estar partindo do Congresso e não da presidência da República, né? Coligações, né? Eu sou a favor, caso viesse um plebiscito, eu sou contra o plebiscito, mas caso viesse à tona, eu sou a favor do fim das coligações e das alianças partidárias, porque eu vejo o seguinte, o PT, por exemplo, vamos tirar como exemplo o PT, eles têm o maior número de alianças e coligações com eles, ou seja, o tempo de propaganda eleitoral nas eleições é bem maior que os outros partidos. Eu acho que esse desfavorecimento, essa desigualdade, vamos dizer assim, eu vejo que isso que é ruim, porque já que vivemos numa democracia, por que não todos os partidos apresentarem suas propostas de maneira igualitária? Não é? Então eu vejo que eu sou a favor do fim das coligações por causa disso. E você, Tiago? Eu também sou a favor do fim das coligações, porque além de, como se diz, coligações já são a junção de 2 ou mais partidos. Exato. Se vão se juntar para formar uma coligação, eles já têm ideias opostas entre eles, por isso é que não são o mesmo partido. Logo, além de criar disputas entre partidos, cria esses políticos de aluguel. Como se vê, integram-se no governo para apenas dar mais votos e maior tempo eleitoral a quem ganhar essas eleições. E maior apoio. Qualquer lei que for estar em pauta tem a máxima aprovação. Por quê? Também tem o maior apoio. O recall político, essa medida para mim é a mais, vamos dizer assim, que o povo queria realmente. Por quê? O candidato se elege, não cumpre com as suas promessas, se envolve em corrupção, o povo vai lá e tira aquele mandato dele. Isso é a maior, vamos dizer assim, medida dessas pautas todas e que a presidente não colocou nas sugestões para o Congresso. E eu vejo, e do Joaquim Barbosa, aliás, né? E eu vejo que essa era a melhor e ela não colocou. Não é, Tiago? Fazendo assim com que o desejo da população, que realmente quer essa mudança dos políticos e não da política, não fosse aceita. Isso foi exatamente o que a população pediu nas manifestações, o Exato. fim da corrupção. E ela não entrou com essa medida. Exatamente. Acabar com esse recall político, o que acontecia é que todas as promessas que não forem cumpridas, a população podia cortar logo o mandato. Sendo assim, como ela já fez algumas promessas logo após as manifestações, era um tiro no pé, como assim a dizer. É um tiro no pé. Bom, e é um sistema que funciona muito bem nos Estados Unidos e na Suíça também, né? O sistema proporcional, nós temos essas 3 propostas. É complexo de entender, né? Não sei nem se o pessoal de casa vai entender, mas a gente tenta, porque é realmente um assunto muito complexo, muito difícil. Mas eu acho que o melhor seria o voto distrital, porque ia ter uma comunicação entre o representante e o representado, ia ter uma comunicação maior, no meu ver. Por quê? Ele vai se eleger naquele distrito ali perto, né? Porque pode ser até dividido por cidades que têm mais de 200 mil habitantes, é um distrito, por exemplo. Ou seja, vai se eleger somente um daquela cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Só aquela cidade é um distrito. Eu acho que, então, todos que vão votar ali vão conhecer aquela personalidade política. Eu acho que a comunicação seria melhor. O que você acha? Eu acho que seria exatamente isso. Seria uma melhoria, porque como esse eleito pertence a essa cidade, foi eleito nesse distrito, então, qualquer dividendo que uma população possa ter em relação com esse político, que exerceu esse cargo, teria diretamente com ele. Normalmente o que acontece é que quando se tenta reivindicar um direito ou assim, os políticos normalmente jogam para o próximo político. Nunca existe uma comunicação direta. Exatamente. E tem também a proposta de suplentes no Senado. Ou seja, hoje assume aquele mais, vamos dizer assim, mais votado. E a proposta é acabar com a figura de suplente. Ou seja, assumiria, em vez do suplente, o segundo candidato mais votado. Eu acho que isso também não teria muita diferença assim. Eu acho que é meio termo. São temas, que nem eu disse,
que a população não queria. O que você acha desses suplentes? Eu acho que não mudaria muita coisa. Né? Em termos políticos mudaria, mas a população não refere neste termo, nunca referiu nas manifestações, nunca quis isto. Mas retirar os suplentes do Senado seria bom em termos económicos. É um cargo que não serve praticamente para nada. Então, como se está lá a ganhar dinheiro praticamente à toa... Fazendo nada, esperando que algum se demitir. É o que eles fazem, não fazem absolutamente nada. Ganham, vamos dizer assim, podemos dizer, na loteria. É um cargo da loteria. É a telecena assim. política. E tem também aqui que nós não falamos, mas que a presidente sugeriu, que também foi o fim do voto secreto no Congresso. Né? Talvez seja uma boa ideia para constranger, né, as outras medidas. As outras medidas, né? Eu acho que você acha do fim do voto secreto? Eu também acho que não mudaria muito o cenário político, não acabaria com a corrupção, isso daí não teria nada a ver. Eu acho que não teria efeito nenhum. Não teria efeito nenhum, né? Porque eles normalmente, quando fazem o voto secreto, a gente acaba por não saber o voto deles, mas depois... Ia gerar um constrangimento lá dentro, né, com eles, né? Pra gente, não acabaria com a corrupção, não melhoraria hospitais, a educação e tudo mais. Então eu acho que a presidente pisou na bola legal, porque não era isso que as manifestações clamavam, e sim, né, uma melhoria na saúde, uma melhoria na educação e etc. Tiago, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado também. É ótimo estar aqui para divulgar a nossa opinião jovem, para todos os jovens que nos apoiam e continuarmos a passar esta mensagem a quem não entendeu realmente. Exato, esse é o nosso papel. Muito obrigado para você que está nos assistindo. Se você quer mandar sugestões de temas, mande para o nosso e-mail, paporetoconvitormoretti@gmail.com. Hoje nós discutimos aqui sobre o plebiscito, a reforma política que a presidente Dilma Rousseff quer implementar no Congresso, para depois implementar para a população, e também ouvimos o que a população acha disso tudo. Muito obrigado a todos, e vocês sabem que aqui o nosso papo sempre é reto. Filho meu, tá fugindo de mim. Já tentei, procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara, doeu. Porta na cara de filho dói que você nem